Hoje a gente vai falar sobre esse filme, O Profissional, de 1994. Eu sei que todo mundo conhece esse filme, né? É um filme bem icônico, e eu trago esse filme dessa vez com spoiler, curiosidade de bastidor, né? Vai ter algumas coisas que eu vou expor do filme, que é coisa que eu não gosto muito. Então aquele vídeo em detalhes, tá? A gente vai destrinchar o filme. Se você não viu, já fica o aviso. Agora, antes do assunto principal, eu queria falar sobre quem se interessa em produção cinematográfica independente. Eu tô prestes a ir gravar um filme no mar, em alto mar, né? Uma produção independente. Se você tiver interesse de entrar nessa produção como produtor, me manda um e-mail no e-mail cinemedetalhe@gmail.com, que eu vou te passar todas as informações, como é que vai funcionar esse filme. Se você tem interesse de entrar na equipe e patrocinar ela de alguma forma, entre em contato com a gente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora para não encher quem não se interessa, mas se você se interessa, me manda um e-mail lá. Agora vamos para o assunto principal, O Profissional, dirigido e escrito pelo Luc Besson. Luc Besson, que é um diretor um tanto complicado, né? Ele já fez umas coisinhas bem questionáveis, mas ele, acima de tudo, é um diretor icônico. A gente lembra dos filmes dele. Visualmente, os filmes dele é chamativo, né? Você pega até mesmo Lucy, que é um filme que ninguém gostou muito desse filme, mas ele é um filme icônico visualmente falando. Ele consegue criar universos marcantes, né? E não é diferente. Esse que é o carro-chefe dele, né? O Profissional. A gente tem personagens icônicos, uma história icônica e toda uma ambientação memorável. O elenco desse filme é excelente. O Danny Aiello, né, que era na época o maior do elenco, ele já tinha ganhado o Oscar pelo Faça a Coisa Certa. E para o papel principal, o Jean Reno, né, o Jean Reno. É uma escolha não muito convencional, né? Na época, o Jean ele era um ator um tanto desconhecido. O Luc Besson que descobriu ele, né? Então, além dele ser um ator estrangeiro que não fazia muito sucesso nos Estados Unidos, ele era um ator que praticamente só tinha experiência com direção do Luc Besson. Ele já tinha participado antes de um filme, nunca como protagonista, e dessa vez ele estava aqui escalado como protagonista. O Luc, que é um diretor que é apegado em equipe, né? Você vê o Eric Serra, que é o compositor musical, sempre foi o mesmo, e ele costuma repetir os atores, né? A Mila Jovovich, ele não só repetiu ela em papéis, mas ele se casou com ela, ele deve ser meio apegado aí. Mas apesar do Reno, não é, do Reno, ele ser um ator pequeno, aqui ele entregou demais, tá? É o papel que mais me chama a atenção nesse filme. E olha que o Gary Oldman tá escalado. Mas já já a gente fala do Gary Oldman, calma aí. O Reno aqui, ele traz um personagem, que é o Leon, que ele traz para o personagem um certo nível de limitação cognitiva. Através do olhar, das movimentações, a gente percebe que ele tem algum tipo de limitação. E isso, tudo bem que estava no roteiro, né, a questão dele ser analfabeto e tudo, mas esses trejeitos que traz uma certa vulnerabilidade para ele, isso foi construção do Rian. E o motivo é um só, tá? A Natalie Portman, que na época estava com 11 anos de idade, né? Um personagem que fuma, que bebe, é uma personagem um tanto complicada. E a proximidade que eles teriam no filme, ele pensou que seria uma boa ideia trazer esse tipo de limitação cognitiva para não deixar o público ver o Leon de forma errada. Aqui, em alguns momentos, a gente percebe que a Matilda, né, a personagem da Portman, com 11 anos de idade, está se interessando, né, amorosamente por Leon. E se ele trouxesse um personagem, um homem com toda a consciência possível, esse fator pode dormir dentro da minha casa, pode dormir junto comigo na cama, traria um tipo de malícia que ele não queria para o personagem. E realmente é uma situação um tanto complicada, porque a gente precisa de uma personagem feminina, uma criança, que tem que ter o controle emocional daquela cena. A gente precisa perceber que ela está no controle, não completamente, mas ela está acima dele na questão emocional. É como se ele fosse, apesar de ser um adulto, um profissional, do assassino de aluguel, ele não tivesse a mesma capacidade cognitiva que uma criança de 11 anos. E realmente seria muito fácil o público se incomodar com essa situação dos dois, tanto que mesmo com isso, o filme precisou ser reeditado depois para tirar algumas cenas que estavam meio comprometedoras. E para explicar isso, essa relação da Matilda com Leon, ou Natalie Portman e Jean Reno, a gente precisa falar de uma história real do diretor. Porque o diretor, ele escreve essa história, olha que ele é o roteirista também, ele escreve essa história baseada numa história pessoal, porque na época ele estava apaixonado por uma menor de idade, que inclusive tinha 11 anos de idade, e ela engravidou com 15, alguma coisa assim. A história é um tanto complicada porque é como se ele quisesse romantizar isso no filme, mas não pegou muito bem e ele teve que reeditar. E essa história veio à tona depois, a gente percebe que realmente existia um lado
questionável dessa relação entre Matilda e Leon. Não é à toa que a gente se incomoda em algumas sequências, mesmo com a versão não estendida, porque na versão estendida do filme tem algumas ceninhas bem chatas ali, a gente vai entrar nisso. Continuando, né, no elenco aí, o personagem do Danny Aiello é muito interessante. O filme ele inicia nessa loja, né, na loja do personagem dele, o Tony, que é um chefe dos mafiosos, né? Ele tem uma empresa de lavagem de dinheiro. É clássico, né? O italiano mafioso que tem uma loja de macarrão, que serve como fachada para o crime organizado. É isso. Um tanto clichê, mas na cena inicial a gente é apresentado pelo protagonista através de close, ou super close, a gente nunca vê o rosto dele. E o Danny Aiello, ele faz um personagem meio paterno do Leon. É uma espécie de Dutch, né? Um cara que resgatou uma pessoa analfabeta, ensinou a malandragem da rua, ensinou o crime. E hoje esse personagem, apesar dele ser forte, apesar dele ser um assassino, ele é muito dependente do outro. Então o personagem do Danny Aiello, ele traz essa confiança, mas ao mesmo tempo essa dependência exagerada do Leon nos deixa um pouquinho pé atrás. O Tony, ele guarda o dinheiro do Leon. Ele guarda todo o dinheiro. O Leon mal sabe quanto que ele recebe. E quando ele pede um dinheiro, ele entrega só uma parcela. Isso deixa a gente um pouquinho pé atrás. E essa coisa que eu disse, da dependência do Leon pelo Tony, é uma dependência interessantíssima, porque até as falas do Leon é repetições de falas do Tony. Tem uma cena interessantíssima, que ele fala para Matilda que os porcos são melhores que pessoas. E a loja do Tony tem porquinhos desenhados ali na porta, tem estátuas de porco, e em um certo momento ele até diz, né, essa frase, o porco é melhor que pessoas. Então dá para perceber que ele aprendeu isso. Os dilemas da vida do Leon vem desse pai, né, dessa persona. Então tudo que ele sabe do mundo é isso. E interessante que não existe o interesse do Tony de ensinar ele a ler, porque isso quem vai ensinar é a Matilda. Então você percebe que é confortável para o Tony deixar ele um pouquinho menos inteligente. Quer dizer, não vamos alfabetizar esse rapaz, não vamos colocar ele numa escola, não. Eu quero só que ele seja um assassino de aluguel. Por isso que a gente fica com o pé atrás. Mas a coisa mais interessante é que, ele, apesar de tudo, ele passa uma confiança que no final do filme se concretiza. Ele é um cara de palavra, ele é um cara legal. Agora falando sobre a cena inicial, né, é uma cena de ação maravilhosa, tá? E após a cena de ação inicial, que é uma técnica de roteiro bem básica, né, que você primeiro mostra o final de um trabalho de uma pessoa, principalmente quando o trabalho dessa pessoa é muito importante para o desenvolvimento do filme. Então a gente mostra como é o método de trabalho logo nos minutos iniciais para depois desenvolver o personagem. E assim que ele começa a desenvolver, a gente percebe que o Leon é uma pessoa metódica, sozinha, e ele vive um padrão. Ele bebe leite, ele tem uma plantinha que todo dia ele faz o mesmo processo, ele dorme sentado, ele tem todo um processo ali interessante. A questão do leite é uma escolha que o cinema adora, né? Toda hora tem um leite por aí. E aqui nada mais é porque o leite tem funcionalidades diferentes dependendo de cada filme. No caso aqui é trazer uma certa inocência mesmo. É aquele fato, tipo, uma necessidade materna, alguma coisa assim. E sobre a plantinha dele, que ele todo dia limpa as folhas e tudo, existe uma justificativa que ele diz que gosta da planta porque a planta, assim como ele, não desenvolve as raízes. Mas é porque a planta está dentro de um vaso, né? Então a Matilda acaba falando para ele, olha, se você realmente gosta dessa planta, você deveria plantar ela no solo, que aí sim ela iria desenvolver raízes. E isso é um dilema para ele, né? Ele não tem raízes e ele consegue manter aquela planta do mesmo jeito que ele. É uma coisa interessante, apesar de ter um furo de roteiro aí. Eu não diria um furo, mas é uma poesia equivocada. Porque no final do filme, depois que o Leão morre, a Matilda planta essa plantinha debaixo de uma árvore. E essa planta em questão, ela se chama aglaonema. É uma planta, a aglaonema, ela é uma planta de terreno pantanoso. Ela é uma planta que precisa de muita água e sombra, né? E um clima tropical. E ela planta isso, tipo, no Allianz Parque. Então, todo o clima, o frio, o sol, aquela planta nunca ia sobreviver ali. É como se ela tivesse plantado um cacto no pântano. E é engraçado porque a poesia, assim, ele morreu, mas o leão morreu, mas ela vai manter as raízes, né, a coisa que ele gostava, viva na terra. E ela está praticamente sentenciando a planta à morte. E eu acho isso curioso, porque de certa forma é um furo, mas olhando por outro lado, por se tratar de uma criança querendo fazer isso, é legal.
É como se assim, ela não sabe, ela tentou fazer alguma coisa legal, mas não conseguiu. Mas quando você vê essa cena com a música do Sting, esse plano aberto, né, essa grua gigantesca, a gente sente que o filme está querendo passar uma sensação de esperança, uma esperança equivocada, vai. Mas eu não considero isso um erro, não, tá? Um defeito do roteiro, não. Eu acho até curioso. Inclusive, eu gosto muito mais do final sabendo que aquela planta não vai sobreviver. Mesmo sabendo lá no fundo que talvez não foi intencional. E por sua vez temos Matilda, né, que é uma protagonista também. Ela divide tela, tem de tela de igual para igual com o Leon. E ela é uma criança traumatizada. Ela entrega esse papel muito bem, né? A gente não precisa nem falar. Apesar de que no segundo para o terceiro ato ela vira uma detetive lá e aquilo ali ficou meio inverossímil. E inverossímil é algo que o filme volta e meia flerta. Na cena que a Matilda é mandada embora por Leon, né, na segunda noite que ela fica na casa do Leon, ela pede, né, pro Leon ensinar ela a trabalhar, que ela quer morar com ele. E ele fala, não, você vai embora agora, eu trabalho sozinho. E o que faz ele aceitá-la é simplesmente ela pegar uma arma e dar um tiro pela janela. Isso não me faz muito sentido, não. Ficou parecendo que o roteiro tinha um problema para se resolver, que é como que esse assassino de aluguel solitário vai aceitar viver com essa criança. E para não ser uma coisa tipo, ele gostou dela, eles tentaram criar uma situação que ela deu um tiro para fora e eles tiveram que sair do apartamento, mudar, e que não me pegou muito bem, não. Às vezes não explicar é melhor, sabe? Mas vamos ignorar aqui. O fato é que o mundo desse filme, o universo, né, ele é muito interessante. É opressor, é corrupto, é uma criança que fuma na escadaria de um bairro complicado, o pai que trabalha para mafiosos, né, aparentemente está fazendo besteira, inclusive. A gente também tem um agente da DEA, né, uma instituição, a polícia, né, que é um corrupto completo. A própria polícia inteira é corrupta, né, o chefe da gangue, ele utiliza o departamento de polícia para fazer os trabalhos sujos da máfia. É muito feio esse universo. E o vilão, né, finalmente, o Gary Oldman, é um vilão intimidador. Ponto. Vamos falar sobre esse vilão, tá? Eu vou tentar explicar. Primeira coisa, eu não consigo gostar desse vilão como dizem aí. Qualquer listinha que você vai de melhores vilões do cinema, o Gary Oldman sempre tá nesse papel listado. E eu acho um vilão tanto caricato que foge, e parece que ele tá em outro filme. Vou tentar explicar, pelo menos a minha teoria. O Gary Oldman, ele tinha muita liberdade artística nesse filme. A gente vê, por exemplo, que 80% dos textos dele foi tudo improvisado. O Luc Besson adorava brincar com o Gary Oldman. O Gary Oldman estava em ascensão na década de 90. O Roger Ebert, né, o crítico de cinema, disse que ele era o melhor ator da geração dele. Então ele estava em ascensão. Então aqui teve muito improviso, muito overacting. E tanto overacting que existe que para você aprender o que esse termo significa, basta você estudar esse personagem. Ele virou um sinônimo de overacting, né? Mas diferente do Al Pacino, aqui esse ele fica muito descolado. Fica um tanto constrangedor, aquela coisa dele tomar uma pílula e aí ele ouve Beethoven, ele dança com a arma, ele é muito loucão, ele grita à toa, ele é um personagem que me incomoda às vezes. Eu acho ele caricato demais para esse universo. O fator Beethoven foi um intensificador aqui pra mim, porque na hora que ele começou a dançar Beethoven e falar de Beethoven enquanto assassinava as pessoas, eu falei, ai meu Deus do céu. E eu lembrava que ele chama atenção, é um vilão que chama atenção, mas não é um chamar atenção igual no Bastardos Inglórios, que parece que aquele personagem tá naquele universo, sim. Você entende? Aqui não, aqui ficou um pouquinho descolado, eu senti que o tom do vilão não estava correspondendo ao tom do filme. Não que é ruim a atuação dele, tá? Eu acho que esse é um problema mais de direção que deixou muito à vontade um personagem em relação aos outros. Um personagem não, o ator. Vocês entenderam. Mas a questão técnica do filme, design de produção, fotografia, é tudo impecável. Tem muitas cenas significativas, como o momento que o Leão abre a porta da casa dele pela primeira vez para Matilda, que essa luz, né, essa esperança aparece no rosto da personagem. E o Luc Besson se mostra também um ótimo diretor de ação novamente, né? Mas o trio de personagens, que eu diria o trio principal, né, tirando o vilão, que é o personagem do Aiello, o da Natalie Portman e o Jean Reno, é um trio magnífico. Para mim, realmente, o destaque é o Leon, né, o personagem do Reno, porque é um personagem muito complexo, é um personagem cheio de camadas. A Matilda também, principalmente considerando que a Natalie Portman ainda era uma criança na época, foi uma grande descoberta, né? Hoje a gente já está cansado de saber que a Natalie Portman é uma grande atriz,
mas se coloque lá em 1994. É o momento que você percebe que existe algo especial acontecendo ali, sabe? Em geral, O Profissional é um filme que eu gosto bastante, apesar que 1994 foi um ano muito complicado, porque a gente teve Shawshank Redemption, teve Forrest Gump, teve Pulp Fiction, é muito filme marcante nessa época. Teve filmes marcantes, mas menos bons, né, que é tipo Máscara, Debi Lloyd. Então teve uma gama muito grande de filme icônico nessa época, né? Foi um grande ano. E no Oscar de 94, os filmes de 93, teve também o Philadelphia, então foi uma época boa para o cinema. Mas então é isso, a análise do Profissional foi essa, espero que tenham gostado aí, deixa um like, um comentário, me manda um e-mail lá se tiver interesse de entrar na produção do filme, que eu explico certinho, a gente conversa lá no WhatsApp, sei lá. Mas é isso, até o próximo e tchau!